Nas aulas anteriores, nós realizamos uma introdução do tecido muscular e visualizamos os tipos de tecido muscular: liso, estriado cardíaco, miocárdio, e estriado esquelético. E vimos ainda os tipos de fibras que o esquelético possui. Fibra muscular tipo 1, que é a chamada vermelha, para atividade de longa duração. Eu dei como exemplo o maratonista. E fibra muscular tipo 2, chamada fibra branca, utilizada pelo velocista, atividade de curta duração. Hoje, nós estudaremos o mecanismo de contração muscular, um pouco mais complicado, tá? Vamos lá. Terceira aula sobre tecido muscular e última aula sobre esse assunto tão interessante para você que vai prestar vestibular, tá? Eu vou recapitular a última aula, o finalzinho da última aula que nós estudamos esse tecido, tá? O que é uma fibra muscular? É uma célula que, por ser comprida, recebe o nome de fibra, mas é uma célula. Isso é uma fibra muscular esquelética, ou seja, é a fibra do tecido muscular estriado esquelético. Porque eu estou tomando como exemplo o estriado esquelético, porque ele tem esses risquinhos, essas faixinhas que nós chamamos de estrias. E você visualizando estas estrias, é mais fácil você também entender o mecanismo de contração muscular. Vamos começar. Inicialmente, eu quero que você entenda que essas estrias, esse padrão de cor que a fibra muscular possui, se deve a proteínas. Várias proteínas formam a fibra muscular, várias, tá? Lembrar que fibra é uma célula que, por ser comprida, é chamada de fibra. Entre as várias proteínas que interessam para a gente, duas são de destaque enorme, a actina e a miosina. E a disposição dessas duas proteínas leva a um padrão de cor que a fibra muscular possui. Veremos que existe um padrão de cor alternado, um padrão mais escuro, um padrão mais claro, um padrão mais escuro, um padrão mais claro, e assim de forma alternada. Esse fator, essa alternância de cores se deve a essas proteínas. Mas se deve a quê? Primeiro, espessura das proteínas. Veremos de acordo com as imagens que a actina é uma proteína mais fina, a palavra mais delgada. Já a miosina é uma proteína mais espessa, mais grossa. Então, onde a proteína é um pouco mais fina, que no caso é a actina, a região fica um pouco mais clara. E aonde a miosina aparece, que ela é mais grossa, mais espessa, a região fica mais escura. Além disso, há outras regiões que a cor se deve à concentração de proteínas. Quando aquela região tem baixa concentração, ela fica um pouco mais clara. Quando a região tem alta concentração, claro, ela fica mais escura. Então, dois fatores levam a essa alternância de cores. O tipo de proteína e a concentração da proteína naquela região. Veremos que em algumas regiões as actinas se concentram ali e fica um risquinho mais escuro. Há outras regiões que não tem nada, um espaço em branco, a região fica mais clara. Então, de novo, dois fatores levam a esse padrão de cor, de alternância de cores da fibra muscular. A espessura da proteína e a concentração de proteínas naquela região. Beleza? Lembrar que a fibra muscular, que é uma célula, é formada por vários bastões bem menores, bem fininhos, que são chamados de miofibrilas. Então, não confunda novamente fibra muscular com miofibrila. Conjunto de miofibrilas, todas paralelas, no caso da nossa imagem, formam uma fibra muscular. Na verdade, esse padrão de cores, as proteínas, na verdade, formam a miofibrila. E essas várias miofibrilas paralelas refletem esse padrão de cor na fibra. Então, a fibra é composta por várias miofibrilas, que são compostas de actina e miosina. E esse padrão de cor, na verdade, acontece lá nas miofibrilas. Só que todas as miofibrilas paralelas refletem esse padrão de cor na fibra muscular. Vamos visualizar devagar, passo a passo, e realmente é um conteúdo um pouco mais complicado de se entender. Então está aqui a fibra muscular, perceba que ela é formada, ela viu, por várias miofibrilas. E a miofibrila possui um padrão de cor, um padrão mais escuro, um padrão mais claro, um padrão mais escuro, um padrão mais claro. Tá vendo? Ampliando a miofibrila de várias formas diferentes, você percebe esse padrão de cor mais claro, mais escuro, mais claro e mais escuro. Esse padrão de cor se deve a essas duas proteínas. A miosina, de vermelho representada na imagem, perceba que ela é mais grossa comparada com a actina, que é essa pretinha, que é um pouco mais fina, tá vendo? Perceba que essa região central é um encontro de actinas, então a concentração aqui aumenta bastante. Perceba que dentro dessa região clara aqui tem um fiozinho escurinho aqui dentro, tá vendo? Esse fiozinho escurinho eu vou chamar de linha Z.
importantíssimo para a gente entender esse conteúdo aqui. Então, perceba que aonde está a actina, que ela é mais fina, a região é mais clara. Porém, no ponto de encontro das actinas, aumentando a concentração de proteína nessa região, aparece um esquinho pretinho aqui dentro, tá vendo? E esse esquinho pretinho vamos chamar de linha Z. Então, percebe que linha Z é uma região de alta concentração de actinas. É uma linha mais escura. Passando por um outro desenho, você percebe bem melhor o que é uma linha Z. E o que nos interessa, o espaço entre duas linhas Z, nós chamamos de sarcômero. Então, entenda, a linha Z é um ponto de encontro das actinas. A actina é uma proteína mais fina, a região é mais clara. Tudo aqui tem nome, a região, essa linhazinha, tá? Mas o ponto de encontro das actinas aumenta a concentração. Então, uma região clara com uma linha escura no meio, que é o ponto de encontro das actinas. E essa linha escura, na verdade, que é um ponto de encontro de actinas, chamaremos de linha Z. O espaço entre duas linhas Z é o sarcômero. Ali começa a contração muscular. Sarcômero é chamada de unidade contrátil. Unidade de contração é onde começa a contração muscular. Aqui tem várias nomenclaturas. Linha H, linha Z, banda A, banda I. Anisotrópica, isotrópica, isso é física. Tá? É padrão de refração da luz que dá a cor, essa alternância de cor que a fibra muscular possui. Então, você não vai se bater nessa nomenclatura. Já é muito, na verdade, saber linha Z, linha H, banda A e banda I. O mais interessante para você que vai prestar vestibular, se o seu foco não for saúde, tenta entender que o espaço entre duas linhas Z se chama sarcômero. E o sarcômero é a unidade de contração muscular. Caso você queira aprofundar um pouco mais, veremos todo o mecanismo passo a passo e essa nomenclatura diferente aí, tá? Então, vamos lá mais uma vez. Quer dizer que o espaço entre as duas linhas Z nós chamamos de sarcômero. Sarcômero é a unidade de contração, é onde começa a contração muscular. Vamos entender, então, o que é um sarcômero, passo a passo, tá? O Daltinho, como sempre, fez uma figura maravilhosa para você, deu um trabalho isso aqui. Então, está aqui mais uma vez uma figura maravilhosa. Isso é uma fibra muscular, que por ser comprida é chamada de fibra. E essa fibra é formada de miofibrilas, tá? Eu vou ampliar essa fibra para você, mas na figura anterior eu ampliei a miofibrila. Esse mecanismo começa a nível das miofibrilas, que são compostas de actina e miosina, beleza? Então eu vou ampliar essa fibra muscular e perceba que essa fibra muscular ampliada possui um padrão de cores, de alternância de cores. Eu coloquei na minha figura um padrão de cor vermelho, um padrão de cor branco, um padrão de cor vermelho, um padrão de cor branco. Perceba? Eu vou chamar de escuro, claro e escuro, claro. Normalmente vem assim em vestibular, tá? Região clara, região escura, região clara, região escura. Essas regiões maiores são chamadas de bandas ou faixas. A escura, coloquei de vermelho, é chamada banda ou faixa A. Banda ou faixa A, que é a banda ou faixa escura. No meu desenho eu coloquei de vermelho. A que eu coloquei de branco na minha imagem é a banda ou faixa clara, que é a banda ou faixa I. Beleza? Então perceba que eu ampliei aqui partes maiores. As partes maiores são as bandas ou faixas. Banda ou faixa A, banda ou faixa I, banda ou faixa A, banda ou faixa I de forma alternada. Recapitulando, por que a banda ou faixa A é escura? Aqui você encontrará a miosina, que é um pouco mais grossa, o que deixa a região mais escura, mais avermelhada de acordo com o meu desenho. E a região mais clara é a proteína mais fininha, que é a actina. Por ser fininha, a região fica mais clara. E assim de forma alternada, actina, miosina, actina, miosina. Perceba que dentro de cada faixa ou banda A, faixa ou banda I, existe uma linha. Acabamos de conversar que essa linha se deve à concentração de proteínas. Onde há uma alta concentração, a região fica mais escura, a linha fica mais escura. Aonde está clarinha, no caso branca, a região tem baixa concentração de proteínas. Essa linha clara dentro da banda A é chamada de linha H. Essa linha escura dentro da banda I, que é a banda clara, essa linha escura é a linha Z. Acabamos de comentar que a linha Z é o ponto de encontro das actinas. Então, as actinas são fininhas, não são? Então, a banda fica clara. Mas onde as actinas se encontram, aumenta a concentração. A região fica escura. É uma banda clara com uma linha escura no meio. Perceberam? Então, a actina, por ser fina, a banda fica clara. A banda fica clara. E o ponto de encontro das actinas aumenta a concentração. Aparece uma linha escura dentro da banda clara. O inverso acontece com a miosina.
A região de miosina, como ela é mais grossa, ela fica mais escura. Ah, Dalton, mas tem uma linha clara no meio. Eu vou lhe mostrar que as miosinas têm um ponto de encontro. Quando não se encontram, a região fica aberta. É uma baixa concentração de proteínas. É uma banda escura com uma linha clara no meio. Eu vou lhe mostrar passo a passo, tá? Até você entender com muita repetição. Vamos lá mais uma vez. Quer dizer que, analisando essa figura, perceba que eu tenho uma banda escura com uma linha clara, uma banda clara com uma linha escura, uma banda escura com uma linha clara de forma alternada. O que me interessa é o espaço entre as duas linhas Z. O espaço entre as duas linhas Z é o sarcômero, onde começa a contração muscular. É a unidade contrátil, é a unidade de contração. Beleza? Agora perceba então, de novo, essa região branca que é a banda aí, ela é formada de actina. O ponto de encontro fica mais escuro que a linha Z. Perceba que o sarcômero ele pega apenas uma metade da actina, porque a outra metade pertence a outro sarcômero. Então perceba que uma linha Z, essa parede, né, ela faz parte de um sarcômero e de um outro sarcômero vizinho. E assim de forma sucessiva. O que me interessa então é essa linha Z, a actina voltada para dentro, e essa linha Z e essa actina voltada para dentro. O espaço entre as duas linhas Z nós chamamos de sarcômero. Então vamos lá, linha Z. O que é uma linha Z? Região de alta concentração de actinas, não é isso? A linha Z, que é uma linha escura, está dentro de uma banda clara ou faixa clara, que é a banda ou faixa I. Essa banda ou faixa I é clara porque é composta de actina. Percebe que eu coloquei uma actina só para dentro, tem outra actina para cá, tá vendo? Que faz parte de outro sarcômero. Então essa linha Z é o ponto de encontro das actinas e a região fica escura. A actina voltada para dentro, tá vendo? Faz parte desse sarcômero. Tem uma outra actina para fora, que faz parte de outro sarcômero, tá? Perceba que essa proteína actina, tá vendo? Existe um espacinho junto com a miosina. E esse espacinho entre as actinas é uma região de baixa concentração de proteínas. É a linha H, que eu falei que é uma linha clara. A linha clara fica dentro de uma banda ou faixa escura, que eu chamei de banda ou faixa A. Então perceba que a nomenclatura é muito clara, né? A linha Z é o ponto de encontro das actinas, é uma linha escura dentro de uma faixa clara, que é a faixa I, que é composta de actina. Por que é clara? Porque ela é mais fina, mais delgada. E a linha clara, que é a linha H, é uma região de baixa concentração de proteínas. Perceba que aqui, ó, eu vou chamar de cabeça de actina. Quando as cabeças não se encontram, existe uma região de baixa concentração de proteínas. Não tem nada nesse espaço ali. Como não tem nada ali, uma região clara, que eu chamei de linha H. A linha H está dentro da banda A ou faixa A, que é formada de miosina. A miosina, por ser mais grossa, mais espessa, é uma região mais escura. Qual a diferença do desenho superior com o desenho inferior? O de cima mostra um sarcômero estendido, alongado. É o chamado relaxamento. Beleza? De novo, quando eu faço um relaxamento muscular, o sarcômero parece uma sanfoninha. Ele se abre, ele se alonga. E esse alongamento leva ao relaxamento. Perceba que o desenho de baixo houve uma contração. Ele se encontra contraído, ele encurtou, ele reduziu o seu tamanho. E é o que leva à contração muscular. Então ele pode se estender e se contrair, se alongar ou se encurtar. Perceba que, olha só esse item, essa ideia. Quem muda de tamanho é o sarcômero. As proteínas não alteram o seu tamanho. Percebeu isso? Em questões vem assim, na contração a actina encurtou. Na contração, a miosina se encurtou. As proteínas não se encurtam. Quem encurta ou alonga é o sarcômero. Isso é um pé que sempre aparece em questões. Então, perceba que estendido, as actinas se encontram afastadas e na contração muscular, as actinas se aproximam. Ou seja, o que é uma contração muscular? A contração muscular é essa proteína actina deslizando sobre essa miosina. E as actinas, ao se deslizarem, perceba que as cabeças de actinas se aproximam. Isso é a contração muscular. A contração, então, e não o inverso, a contração é a actina deslizando sobre a miosina. E quando as actinas deslizam sobre a miosina, acontece a contração muscular. Quer dizer que as paredes, as linhas Z afastadas, é um sarcômero estendido, é o relaxamento. Quando as linhas Z se aproximam, mas por que as linhas Z se aproximam? Quando as actinas se deslizam, as paredes acompanham o deslizamento. A actina não está grudada na linha Z, a linha Z não é o ponto de encontro de actinas. Então, quando as actinas deslizam em direção ao centro, a linha H, que é uma região de baixa concentração, quando as actinas deslizam em direção ao centro,
aproximando suas cabeças, as linhas Z também se aproximam, levando ao encurtamento, que é a contração muscular. A contração é o deslizamento da actina sobre a miosina. Perceba que, quando acontece a contração, quem foi que reduziu? Perceba que a faixa I, ela reduziu, porque a actina veio para dentro da miosina. Então, muda toda a estrutura de cor. Quando você percebe um sarcômero estendido, você percebe claramente a faixa I, que é a actina, a linha Z distante uma da outra, a miosina e a linha H. Quando acontece a contração, perceba que as actinas se aproximam. A linha H, ela diminui, tá vendo? Praticamente vai desaparecer. Essa faixa, essa linha clara, ela praticamente desaparece, porque as actinas, ao se aproximarem, aumenta a concentração na região central e a linha H praticamente vai desaparecer. E perceba que a faixa I veio para dentro da faixa A, porque é o encaixe da actinas com a miosina. A actina desliza sobre a miosina. E quando a faixa I vem para dentro da faixa a I praticamente desaparece ou desaparece. Qual é o limite da contração? Até a linha Z encontrar com quem? Com a faixa A. É o encontro, o encaixe, tá vendo? E vem a pergunta final. Você fala, mas Dal, tudo bem, eu entendi que a actina está deslizando sobre a miosina. Mas o que é que provoca esse deslizamento? Eu posso ficar aqui com você minutos, horas, explicando isso aqui passo a passo. É lindo, para quem gosta. Para você que vai fazer área de exatas, humanas, às vezes, é um mecanismo que não te interessa tanto. Para você da área da saúde, para você que vai prestar medicina, fisioterapia, educação física, isso aqui é um ouro para você. Eu vou te mostrar o geral, para todos vocês fazerem vestibular, tá? Não interessa agora o aprofundamento, que não vai interessar quase para nada, ok? Vários fatores levam à contração muscular. O principal, cálcio. Cálcio é um sal mineral, juntamente, inclusive, com magnésio, que provoca um mecanismo ali de ionização, provocando deslizamento da actina sobre a miosina. Não é miosina sobre a actina, é actina sobre a miosina. Além disso, consumo de energia, claro, gasto de ATP. Então, além do gasto de ATP proveniente da fermentação, da respiração, mais cálcio, também magnésio e outros sais aí, sódio, potássio de forma secundária. O principal é o cálcio, juntamente com o magnésio, que provocam um deslizamento da actina sobre a miosina. Pergunta, onde está esse cálcio? Primeira aula sobre tecido muscular. O cálcio está estocado dentro de uma organela que você conhece como retículo endoplasmático liso, que na fibra muscular é chamado retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é o retículo liso na fibra muscular. Na fibra muscular, ele armazena cálcio e libera no momento da contração muscular. Aí você fala, mas Dalton, como? Impulsos nervosos. Impulsos nervosos, provenientes, claro, do sistema nervoso, chegam em cada fibra muscular. E ao chegar o impulso na fibra muscular, acontece um mecanismo ali de potencial de ação na membrana das fibras musculares. Esse impulso penetra na fibra, atinge o retículo liso que libera o cálcio. E esse cálcio desliza a actina sobre a miosina. Mecanismo de câimbra. Eu vou lhe mostrar passo a passo. Mecanismo de câimbra, o ácido lático. O ácido lático impede esse deslizamento, o que leva à câimbra, à não contração. Então, o ácido lático proveniente da fermentação lática, por que ele impede a contração? Porque ele impede o deslizamento dessa actina sobre a miosina. Outra história, outro assunto, tá? Vamos lá então. Quer dizer que o impulso ele vai chegar na fibra muscular, né? De novo, todo o mecanismo aqui, então, para você entender, a fibra muscular, o sarcômero, as várias proteínas, lembrando que a miosina é um pouco mais grossa, a actina é um pouco mais fina, perfeito? Aonde eu quero de novo bater com você? Quer dizer que a fibra muscular é formada de miofibrilas. Então, isso é uma fibra muscular. Isso é uma miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila. Perfeito? Então, se isso é uma fibra muscular, isso é uma linha Z e isso é uma linha Z. Espaço entre as duas linhas Z, nós chamamos de sarcômero. Acabamos de ver todo o mecanismo aí. Eu até fico arrepiado com esse negócio. Muito bonito, tá? Se isso é um sarcômero, isso é uma fibra muscular, não é? Aqui a membrana plasmática da fibra muscular. Lembrar que a membrana plasmática da fibra muscular é chamada sarcolema. Aqui a nomenclatura é toda diferenciada. Essa região amarelada é o retículo liso dentro da célula. Olha que legal, não é uma célula? Existem organelas dentro dessa célula. Essa parte amarelada é o retículo endoplasmático liso, que na muscular é chamado de retículo sarcoplasmático. Tá? Perceba que aqui ó, é o impulso chegando na fibra muscular. E ao chegar na fibra muscular, atinge todas quem? Todas miofibrilas. Aonde se encontram os sarcômeros,
compostos de actina e miosina, banda clara, banda escura, banda clara, banda escura. Quando o impulso chega na fibra muscular, causa, na verdade, chega um potencial de ação na membrana, atinge o retículo sarcoplasmático, tá vendo? E esse impulso, ao chegar no retículo, libera o cálcio que desliza a actina sobre a miosina, provocando a contração muscular. De novo, quer dizer que o impulso vai entrar na fibra muscular, chega um potencial de ação, atingindo o retículo sarcoplasmático, que é o liso, liberando o cálcio, e esse cálcio desliza a actina sobre a miosina, provocando o mecanismo de contração muscular. Para fechar nossa ideia, onde eu queria chegar com você? O impulso entra pelo chamado sistema túbulo T. Os túbulos T é a região por onde o impulso, por onde o potencial de ação entrará na fibra muscular, atingindo o retículo liso, que na muscular é chamado sarcoplasmático, liberando o cálcio, deslizando a actina sobre a miosina. O impulso entra pelo sistema túbulos T, porque realmente lembra um Tzinho ali. E o sistema túbulos T, com potencial de ação, atinge o retículo liso, sarcoplasmático, que libera o cálcio, que desliza a actina sobre a miosina, provocando a contração muscular. Ok? Eu sei que é muita coisa, mas é um assunto muito interessante, muito legal. Tomara que você tenha entendido. Repita essa aula várias vezes, assista toda ela de forma contínua, depois venha passo a passo, anotando, realizando as suas observações, e estou sempre à sua disposição. Como sempre, bom estar com você. Aproveite todos os seus dias, aproveite seu estudo, seja feliz. Beijo, Daltinho. Um abraço mais uma vez, tudo de bom. Tchau.